Então, vamos continuar agora produto misto com exercícios. Então, nós vamos pegar dois exercícios e, na sequência, as propriedades de produto misto. Então, no caso aqui, vamos fazer um pouco mais completo, um exercício envolvendo... a gente vai trabalhar um exemplo envolvendo aqui soma de vetores, né? Aquela ideia de ciclo. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, né? Calcule o volume do paralelepípedo, ver figura. Vamos pegar aqui, tá? Esse paralelepípedo, ok? E ele dá alguns vetores nesse paralelepípedo. No caso aqui foi dado o vetor AB, para cá, o vetor AC, esta diagonal da face inferior, e o ED, que vai deste ponto até esse. É uma das diagonais do paralelepípedo. Então, nesse caso, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, a gente sabe que a gente precisa o quê? O vetor, ou melhor, os três vetores com uma mesma origem, ou seja, que formam a aresta do paralelepípedo. Então, nesse caso aqui, ficou desse jeito aqui, né? A figura, tá? Nós temos o mesmo paralelepípedo e foram colocados aqui os vetores determinados no exercício. AB, este aqui, o vetor AC, o vetor ED. Ok? Então, vou pegar essa mesma figura, colocar para a próxima página e a partir daí a gente vai analisar como é que a gente determina o quê? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o volume de um paralelepípedo é o módulo do produto misto formado pelos três vetores que formam o paralelogramo, ou melhor, o paralelepípedo. No caso seria o AB, o AD e o AE, AH, quer dizer. Tá? Esses três vetores formam o paralelepípedo, seriam as arestas. Então eu preciso encontrar esses três vetores. Um deles foi dado, o AB. Então vamos lá para a resolução. Então nós temos a mesma figura aqui do paralelepípedo, ok? Então o primeiro passo é encontrar quem? Vamos na ordem? Então nesse caso aqui, ó, o volume é o módulo do AB, AD e AH, desses três vetores. Então vamos atrás de cada um. Então o AB no caso aqui foi dado no problema. Então é só copiar, né? 101, ok? 101. E aí na sequência a gente vai atrás de qualquer um dos dois. No caso aqui, se a gente for observar, o AD talvez seja mais fácil de encontrar do que o AH. Tá? Por quê? Esse AD, se a gente pegar um representante dele aqui, seria o mesmo BC. Pronto. Aí quem é o BC? O BC, você pega um vetor que vai neste sentido aqui e soma com esse outro aqui. Ok? Então ficaria assim. Tá? Então o vetor AD, esse AD é o mesmo BC. Então você pega, ó, lembrando, para formar um ciclo, você pega um vetor que a origem do vetor tem que ser na origem do BC, então tem que ser neste sentido. Aí você pega o outro cuja origem também na extremidade, então esse aqui está no sentido correto. Então vamos lá. Então por isso que o nosso vetor BC vai ser o oposto desse, ou seja, menos BA mais o AC. Que no caso aqui, como esses dois vetores que estão em preto aqui embaixo foram dados no problema, então no caso aqui o vetor AD a gente já consegue determinar. Então vamos lá, substituindo, né? Então AD igual a BC, substituindo esses dois vetores que foram dados no problema, certo? E aí a gente faz, né, esse menos esse aqui, pronto. Então no caso aqui nós temos o que? O nosso vetor AD. Só está faltando quem? O AH. AH. E aí o que a gente faz? Do mesmo jeito, tem que formar um ciclo. Tem que iniciar no A e terminar no H o último vetor. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, uma opção seria o quê? Você pegar os que a gente já tem. Então, uma opção para iniciar aqui. Então vamos só pegar
uma sequência de arestas, depois a gente pega de forma apropriada o sentido do vetor. Então, vamos pegar sua aresta. Então, para começar aqui no ponto A e terminar no H, uma opção seria essa, andando pelas arestas que a gente já tem o valor dos vetores. Então, essa aqui a gente já tem, a gente pode andar até esse ponto aqui e volta para cá que a gente já tem. Então, estes três vetores nós temos. Então, para determinar o AH, basta que eu pegue os vetores que estão no sentido de onde eu estou, por onde eu estou indo. Então, seria o AD, o DE e o EH. Pronto. Se a gente pegar esses três aqui, nós teríamos o AH. Então, vamos lá fazer isso daí? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o AH seria quem? Começa aqui, né? É o AD, ok? Tá? Que é o que a gente já tem aqui embaixo. Aí você sobe, só que aqui está no sentido contrário. Então, é menos o nosso ED. E depois você sai daqui e chega até aqui, que seria esse vetor aqui no sentido contrário. Então, é o menos BA. Pronto. Então, o AH vamos lá, é o, nesse sentido, AD. Sentido contrário a esse aqui, menos ED. E esse aqui, para finalizar, é o contrário desse, menos AB. Então, nós temos aqui os três vetores. Temos esses três? Sim, já temos. Esse aqui a gente acabou de calcular. Este ED é um vetor que a gente ainda não utilizou. E o AB foi dado no problema bem no início. Então, substituindo aqui, ok? Nós temos o vetor AH, que é este aqui. Então, dado esses três vetores, a gente tem que saber que o volume é o produto misto, né, formado pelo AB, AD e AH. Então, aí você vai e calcula o produto misto do jeito que você achar mais apropriado. No caso aqui, pelo aquele dispositivo, usando determinantes. Então, nós temos aqui, né, rapidamente. Ok? Então, descendo aqui, você vai dar 3 positivo. Descendo aqui vai dar 0, descendo aqui, pegando aqui vai dar 0, menos 4, quer dizer. Subindo aqui vai dar 0, subindo aqui, pegando aqui vai dar 4 positivo, troca de sinal. E subindo aqui, pegando aqui vai dar o 0. Tá? Então, nós temos aqui menos 8 mais 3, ok? Menos 8 mais 3 igual a menos 5. Isso é o produto o quê? Misto. Produto misto. E a fórmula é o qual? A fórmula é o módulo do produto misto. Então, você vai lá e substitui naquela fórmula, módulo do produto misto. Então, o módulo de menos 5 é 5. Nesse caso aqui, só falta colocar no o quê? A unidade. Se fosse metro, é metro quadrado. No caso aqui, como não foi atribuído nenhum tipo de metragem, né, nenhum tipo de valor, né, a unidade de comprimento, então unidades de volume, visto que é um volume. Ok? Agora vamos pegar um outro exemplo. Né? No caso aqui nós temos o quê? Calcule o volume do tetraedro de vértices A, B, C e D. Um tetraedro seria uma pirâmide, mais conhecido como pirâmide. Não necessariamente irregular. Então, foram dados 4 pontos, que são os vértices dessa pirâmide, ou do tetraedro. Né? Aí quer que você calcule o volume. E aí a gente tem que saber qual a relação que existe entre o volume de um tetraedro e o volume de quem? De um paralelepípedo, que eu conheço. Bem, a gente sabe que existe uma relação matemática entre uma pirâmide e um prisma que está inserido. Essa pirâmide está inserida em um certo prisma. Se você pegar aqui, pegar essa mesma base A, B, C, colocar aqui em cima, né, um A, E, F, aqui em cima um outro triângulo aqui em cima, de mesma base do A, B e C. Esse prisma aqui, com essa base lá embaixo igual a de cima, esse prisma seria o triplo do tamanho, o triplo, um prisma. Só que aí, o prisma ele é metade do volume do paralelepípedo, do volume dele. Então, o tetraedro ou a pirâmide é 1/3 do prisma e o prisma é metade do paralelepípedo. Então, nesse caso aqui,
O volume desse tetraedro vai ser a terça parte da metade, ou seja, 1/6, né, do paralelepípedo. Então ficaria assim: o volume do tetraedro é igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Isso tem que ficar claro. Então aqui, pronto, né? Volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. Você vai lá e calcula o produto misto e o módulo. Aí finaliza o problema. Ok? Então vamos lá. Quem é, só que no caso aqui, temos que determinar cada uma das arestas, ou seja, o vetor aqui, os vetores AB, AC e AD. Nesse caso aqui você escolhe um como base aqui, né? Você fixa. Então seria AB, AC e AD. Talvez esse seja mais apropriado para a gente conseguir enxergar até o paralelepípedo, mas não importa. Você pode fixar o D e faz, ó, DA, DB e DC. E calcula o volume desse paralelepípedo formado por esses três vetores, que vai dar o mesmo volume de um paralelepípedo, tendo como base qualquer outro ponto aqui, tá bom? Então eu peguei apenas o ponto A aqui como referência. Então vai ficar AB, vetor AC e vetor AD. Pronto. Então vamos lá? Então é só fazer a diferença. AB, cadê? 1 menos 0, 1, 0 menos o menos 1 dá 1 e 2 menos 2 dá 0. Aqui. E o vetor AC. Tá? Então, C menos A. 1 menos 0 dá 1. 1 menos o menos 1 dá 2 aqui. E por último, 5 menos 2 dá 3. Tá? E o terceiro vetor, AD, só fazer a diferença. Menos 4 menos 0, aqui ó, menos 4. 0 menos o menos 1 dá 1. Por último, 5 menos o 2, que vai dar igual a 3. Aí vai lá e calcula o produto misto desses três valores aqui e o módulo e finalizamos o problema. Né? Ou melhor, multiplica depois por 1/6. Então nós temos aqui, né, o produto misto, ok? Só fazer a regra de Sarros e aí a gente encontra esses valores, descendo aqui dá menos 6, descendo aqui pegando menos 4 dá menos 12, 0 descendo aqui com esses dois aqui dá 0, subindo aqui vai dar 0, esse 0 aqui, subindo aqui pegando aqui em cima vai dar menos 3, e por último esse 3 aqui, subindo, pega esses dois aqui, esse 1 e 1, né, esses dois valores, vai dar menos 3, pronto, tá? 6 menos 3, 0, então sobra apenas o menos 12. Então nós temos aqui o produto misto menos 12, então o volume do paralelepípedo é o módulo dele, que é 12, então no caso aqui, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. Então fica igual a 2. A unidade, duas vezes, ou melhor, 2 unidades de volume. Certo? Então esse é o desenvolvimento para se calcular o volume de um tetraedro. Agora a gente vai para onde? Para as propriedades de produto misto. E algumas proposições ou corolários. Vamos verificar aqui. Então, no caso aqui, propriedades de produto misto. Então, primeiramente, a gente vai pegar aqui 9 vetores pertencentes ao V3, 2 escalares, então, para que tantos vetores, né? Então, primeiramente, para essa primeira propriedade, que o produto misto ele é trilinear. O que significa isso? Trilinear. Que no caso aqui, ó, você pode, tá? Aqui, pegar produto misto aqui, uma combinação linear. O primeiro vetor do produto misto é uma combinação linear de 2. Então, é um alfa U1 mais um beta U2. Isso aqui você pode separar. De que forma? Como uma soma de dois produtos mistos, onde você separa o U1 vai ficar em um produto misto e o 2 do outro. E na sequência você pode colocar o beta para fora e o alfa para fora também. Isso daqui você pode enxergar facilmente lá onde? Lá em propriedades de quem? Propriedades de determinante, visto que um produto misto ele pode ser o quê?
calculado através de um determinante. Então, essa igualdade aqui tem tudo a ver com propriedades de determinante. Então, é aquela ideia de você pegar um certo determinante e transformar como uma soma de outros dois. Aí tem que saber de que forma está sendo feita essa soma. Ok? E do mesmo jeito para os outros dois aqui. Tá? O segundo vetor é uma combinação linear. Você separa, ó. Vai lembrar que ó, U e W eles conservam, V1 e V2, um para cada produto misto, e o escalar vem para fora. Do mesmo jeito para o terceiro caso de trilinearidade do produto misto. Então você tem o terceiro vetor aqui, que é uma combinação linear, então U e V vão conservar aqui, então W1 fica em um produto misto e o W2 no outro. Alfa e beta multiplicando aqui. Certo? E nós temos aqui o produto misto, né, que é a segunda propriedade, é alternado. Isto é, quando a gente permuta dois vetores entre si, ele muda de sinal. Esse aqui talvez seja mais fácil da gente visualizar. Porque quando a gente tem aqui três vetores, o produto misto, se a gente olhar pela proposição onde a gente tem um determinante, a primeira linha fica o vetor U, a segunda o vetor V e a terceira o W. Se a gente troca a primeira linha com a segunda, aí tem aquela propriedade do determinante, o sinal troca. Como é que a gente tem que manter a igualdade, então a gente coloca o sinal negativo. Tá? Então, U e V foram permutados, então eu coloco o sinal aqui. Ok? Mesma coisa aqui, eu vou trocar o vetor U com o W. Então, W e U. E eu troco o sinal novamente. Certo? Aí na sequência aqui, o que foi trocado? Foi trocado aqui, no caso, lá no início, tá? Esse V com o W. Ficou W e V. Troco o sinal também. Do mesmo jeito aqui. Eu vou trocar quem? U com W. Aí você vai ter aqui, ó, U com W. E troco o sinal novamente. E por último, para a gente chegar nesse daqui, tá? Você tem e troca U com V, fica V com U, trocado aqui. Como nós temos 6 vetores, a quantidade de trocas é 3 fatorial, que é 6. Então são 6 caras aqui. Ok? Então, para a gente ir finalizando a parte de produto misto, nós temos mais aqui duas proposições, eu acho, duas proposições. A primeira delas é essa aqui, que isso a gente já viu em um outro momento. O quê? Que o produto misto entre 3 vetores vai dar 0, então a gente conclui que esses 3 vetores são linearmente dependentes. Que foi uma forma da gente analisar quando 3 vetores do V3 são LI ou LD. Você calcula o determinante. Deu diferente de 0, então são LI. Deu igual a 0, determinante, então os vetores são LD. Tá? Então, lógico, se o determinante sendo usado 3 vetores, o produto misto é o determinante de 3 vetores também. E por último, tá? Nós temos aqui, tá? Dado 3 vetores, dado o produto misto entre U, V e W, ele comenta que não se altera se adicionarmos a um fator, aqui é um fator, tá? Ao fator U, ao fator V ou ao W, uma combinação linear dos outros dois. É aquela ideia de você pegar uma certa linha e adicionar a ela um múltiplo de uma outra. Então o que nós temos aqui? Por exemplo, aqui seria U, V e W. Então U e W a gente conserva. Então, este vetor V aqui foi trocado, que seria a segunda linha do determinante. O que foi feito com ele? Eu peguei um múltiplo da primeira linha e um múltiplo da terceira e somei aqui na segunda. Então, lógico que o determinante não se altera, então o produto misto também não se altera do mesmo jeito. Tá? Então, aqui a gente fecha o conteúdo de álgebra vetorial com produto misto. Ok, pessoal?